Já percebeu que a palavra amém é usada de uma forma tão comum e às vezes sem estar inserida no contexto do culto? Mas à luz da Bíblia, qual seria a forma correta de utilizarmos o amém? Qual o uso que os judeus e o próprio Senhor Jesus e os cristãos faziam do amém? Esse é o nosso tema de hoje. Eu sou o irmão Edson Coelho, estejamos na graça e na paz do Senhor. O amém é uma palavra de aclamação que sugere uma concordância perfeita com algo ligado à fé. É uma palavra hebraica que indica afirmação ou adesão. Em português, com M no final, é traduzida como assim seja. Na Bíblia, o amém aparece 56 vezes, 28 vezes no Antigo Testamento e 28 vezes no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o amém era a concordância usual dos judeus em relação a uma ordem. Era a palavra dita após as orações e louvores. Em hebraico, o idioma utilizado para escrever os livros do Antigo Testamento, a palavra amém também pode ser formada por meio de anagramas ou siglas que sintetizam frases. Vamos ver como isso ocorre. A palavra hebraica amém é escrita com 3 consoantes, Aleph, Men e Nun. Aleph é uma consoante não audível e recebe o som da vogal que aparece junto a ela, nesse caso, o A. A letra Men equivale ao nosso M e leva a vogal E. A terceira e última letra é o Nun, que com sua forma de final de palavra equivale ao nosso N. Amém tem a mesma raiz do verbo hebraico aman, que significa crer, e da palavra emuná, que significa fé. Entre seus vários significados, amém também vem a ser uma sigla que sintetiza a frase El Meler Neman, que é traduzida por Deus, Rei Fiel, e pronunciada durante as orações judaicas. Amém é o título dado ao Messias em Apocalipse 3,14. Estas coisas, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Utilizando as iniciais das palavras hebraicas El, Meler e Navi, que significam Deus, Rei e Profeta, respectivamente, surge o amém. Quem, senão Jesus, é ao mesmo tempo Deus, Rei e Profeta? Entre os diversos versículos que nos ensinam o uso correto do amém, podemos escolher, por exemplo, o texto de 1 Reis 1,36, onde amém é usado pelos judeus em resposta a uma ordem. Diz o texto, então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse, amém. Assim o diga o Senhor, Deus do rei, meu Senhor. Já em Neemias 8,6, o amém é uma concordância em relação às orações. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Jesus usava essa palavra antes de suas afirmações para certificar o que vinha a seguir. Pesquise o texto em grego do versículo 18 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando Jesus trata do ensino a respeito da lei, e verifique que a primeira palavra desse versículo é o amém. Os cristãos, desde o início da igreja, deveriam responder o amém para aquilo que compreendiam. Observe o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14,16. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Nesse texto, vemos o costume de expressar a concordância através de um sonoro amém. Os cristãos não podem participar plenamente do culto se não compreenderem o que está sendo dito. Portanto, o amém é uma expressão usada sempre afirmativamente, e quando compreendemos o que foi transmitido, seja pela fala ou seja através do louvor, dizemos amém após a leitura da Bíblia, após as orações, após a palavra recebida através do pregador. Amém não é um jargão religioso, muito menos uma palavra mágica. Entretanto, seu significado é bem mais profundo, como acabamos de ver. Graça e paz.